Começamos mais Estamos aqui, né, seu Fernandito? Ao vivo, Thiago. Graças a Deus, está ao vivo, é que senão a gente está vivo. Estamos aqui, ó, 8h30, exatamente terça-feira, dia 15, é isso? 15 de agosto? Agosto, episódio Esse tempo tá voando, 121. 121 passos dados, hein? Quem diria? Que caminhada. Que caminhada bacana de se fazer ao seu lado e ao lado de todo mundo que faz esse programa acontecer. E hoje vamos também para mais um convidado especial. Antes de chamar ela para o nosso papo, vamos agradecer, né, quem faz esse passo aí, essa caminhada lado a lado da gente. Sempre. Quem são os nossos parceiros, Fernandinho? Um agradecimento pra galera da Marketing, então, você que tá assistindo, procura a nossa operadora Marketing TV, que nós estaremos sempre ao vivo, todas as terças, às 20h30, na Marketing. Exato, lembrando que estamos na telinha e na telona, né, como se falava antigamente. Exatamente. Quem quer assistir na Marketing, assiste lá, procurem a sua operadora. E quem tá assistindo a gente pelo YouTube, além de assistir, pode também interagir com a gente, né? Quer participar, manda pergunta ali. Já aproveita, curte ali o canal, dá aquele joinha, vai também no Instagram, Barbada lá, segue Comunicando e Andando, pra saber em primeira mão sempre quem são os convidados, também participar e fazer acontecer junto. A gente gosta disso aqui, dessa troca de interação. A gente tava conversando nos bastidores o quanto é importante. Mas antes também... Um abraço pra galera da ProHub, que é onde a gente está em loco hoje. Então pensou em vídeo, pensou em áudio, chama os caras que é qualidade garantida. E hoje tem uma novidade, né? Tá lá no fundo. Abre a câmera central pra nós. Tá aqui, ó. Um baita parceiro aqui do Rio Grande do Sul, Dado Beer. Mais um parceiro do Comunicando e Andando, que vai seguir contando uma história bem legal por aqui. Eu gosto muito, hein? O Dado agora é nosso parceiro aqui, mas eu já sou parceiro do Dado há muitos anos. Hoje a gente toma água aqui, ó. Na canequinha. Depois a gente fala mais do Dado, a gente vai presentear também a nossa convidada. Dado, seja bem-vindo ao Comunicando e Andando. Dado Beer, tá aí diversas cervejas ali, depois a gente dá uma faladinha um pouco mais. Mas vamos conversar, né? Porque hoje o papo pede isso. A gente tá aqui com a Adriana Jorge, como já viu aí na thumb ali do nosso YouTube, e a gente avisou também no Instagram. Adriana, olha só, a gente pegou ali o teu texto e tava escrito assim, ó. A Adriana é professora, palestrante, atriz, escritora e locutora. Falei tudo, tem mais alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Seja bem-vindo aí, vamos bater papo. E sabe como fazer dinheiro. Olha, isso é muito importante. Eu vou ficar muito atento aqui hoje. Eu sempre pensei em ganhar dinheiro e ela sabe fazer. Mas eu cheguei num dia bom. Eu cheguei, no dia da Dado Beer. Exatamente. Isso é um ótimo sinal. Já começamos com bastante dinheiro. Vamos contar essa história contigo, né? Bacana, vai estar marcado na nossa história lá. Sim, eu quero essa parte. E isso também, né? Isso também. Eu sou uma contadora de histórias, eu gosto de histórias e eu gosto de histórias que fazem dinheiro. Também. Isso é bom, né? Tá, a gente vai perguntar um pouquinho mais, se aprofundar, mas eu queria entender um pouquinho, pra quem não conhece, quem é a Adriana, como é que começa tudo isso. A gente falou um monte de coisa aqui, mas qual que é o começo? A primeira coisa, eu falei na ordem certa aqui, professora. Como é que esses caminhos vão se cruzando? Como é que chega até a Adriana de hoje, assim? É legal essa pergunta. Na verdade, eu pouco respondo essa pergunta. É interessante porque é uma história. Eu sou professora universitária, mas eu trabalho com narrativas há muito tempo na minha vida. Na verdade, se a gente for lá atrás, eu sou filha de um contador de histórias, porque o meu pai, Jorge Ramos, você muito provavelmente conhece a voz dele porque você viu os filmes, os desenhos da Walt Disney. Você viu o Rei Leão, então o irmão do Rei Leão, né? Você viu o Jafar, o Oscar, né? Todos os vilões da Disney. Então a minha vida foi ali dentro de estúdio, foi com microfone, foi com fone, faz silêncio, né? Esse ambiente delicioso de estúdio. Foi realmente a minha infância. Tá, peraí, ele era dublador, é isso? Ele é ator e dublava. Como é que é o nome dele? Foi âncora de jornal, Jorge Ramos. Jorge Ramos, vamos procurar depois aí. Ele dublava o da Disney. Todos os vilões, aquela voz bem grossa que anunciava os cinemas, breve nos melhores cinemas, né? Quando você assistia, ou o trailer de um filme. É uma voz muito conhecida, já é falecido, mas foi uma voz, uma das referências, né? Das três maiores vozes. Os vilões da Disney dentro de casa, então. Exatamente. Pedia pra ele ficar fazendo ali, brincando? Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Não, né? Não porque eu via. Perdi a graça o desenho. Porque eu tava sempre no estúdio, eu via. No entanto, me deu, assim, algumas oportunidades. Eu tive algumas oportunidades por conta disso, de conhecer as outras pessoas que faziam as outras vozes.
vozes, né? Que legal. E isso é muito bacana. E, fora isso, de perceber que existe uma brincadeira e que nem tudo é real. Então, que aquilo que está ali aparecendo tem uma outra voz de uma pessoa real, aquilo é uma ilusão. Esse jogo para uma criança é uma coisa interessante. Talvez muito por isso, e também porque era um ator, e o teatro também estava muito vivo na minha vida, eu fui para o teatro. E no teatro eu trabalhava com narrativas, claro. E toda a parte da educação, fiz magistério, depois fiz todo o meu processo acadêmico em cima das narrativas de tradição oral. E claro que não poderia dar em outra coisa do que no mergulhar cada vez mais fundo nas possibilidades das narrativas. E foi quando eu comecei a desenvolver um trabalho em cima de storytelling, em cima da narrativa que é persuasiva, né? A narrativa que consegue impactar, mas não pelos gatilhos, não é copy, não se trata disso. Se trata da gente perceber qual é a tua narrativa principal ou qual é a tua narrativa base para o seu serviço, para o seu negócio, para a sua empresa. Aqui o programa tem, por exemplo, um storytelling, lógico, né? Tá no nome, tá na maneira que vocês vão articulando tudo aqui dentro. Tudo tem storytelling, tudo tem história, né? Tem uma parte ali do livro que eu brinco assim, a gente não é cabeça, tronco e membros. Nós somos cabeça, tronco, membros e muitas histórias. Se a gente parar aqui, a gente vai ver que, na verdade, você antes de nascer já tinha história. Porque a escolha do seu nome tem uma história. E é bem engraçado. Já não conta era pra aí. ser esse nome. Não, conta aí. Sim, é pra ser feminino. Conta. Já começa isso, ou, né? O masculino ou o feminino. Conta. A história é que o meu pai e minha mãe já faleceram, meu pai chamava Demétrio. E aí o vô dele era Demétrio também. Então ele foi registrar, e naquela época a mãe ficava no hospital, né? O pai ia. E aí ele queria botar de Demétrio Júnior. E aí o cara do tabelionato, sei lá como é que fala lá, ele encasquetou que pra se for Júnior, ele tinha que ser neto, era uma confusão, assim. Daí ele se irritou e falou, bota Thiago aí, que é um nome bíblico. E a mãe dele vai gostar. E aí a mulher queria escrever com H, ele, não, é sem H e TI, toda uma confusão. Mas eu agradeço, porque chamar Demétrio, eu não sei se ia gostar. Eu prefiro o Thiago, eu gosto muito do meu nome. Mas é uma história de antes, né? É uma história e tem já um personagem e o que ele representa. Porque a escolha do Thiago poderia ter sido o quê? João, Mateus, Pedro, mas foi Thiago. Então, olha quanta coisa que já vem antes sequer de você nascer. É verdade. Às vezes na gestação, às vezes antes da gestação. Quando eu tiver um filho, ele vai se chamar tal por causa disso, daquilo outro. Então, as narrativas, elas estão o tempo inteiro, elas estão contando o mundo, né? O maior livro do mundo, a Bíblia conta, é uma narrativa. Então, primeiro foi o verbo. E aí a gente pode brincar, assim, sobre vários assuntos em relação às narrativas. Eu imagino aqui que eu vou me divertir muito, né? Porque você já... Antes de começar, eu quero dizer que antes de começar já estava bem engraçado o negócio aqui. A gente combinou que daqui a pouquinho, né, Nanda? A gente vai ouvir um pouquinho mais a história da Adriana. A gente vai fazer a gente combinou com ela de fazer uma dinâmica aqui. Ela falou, vocês estão preparados? Eu falei, eu não sabia que eu tinha que estar preparado, mas agora estamos. Mas comentou que tudo vira uma história. Mas toda história é uma boa história? Depende de quem conta, para quem, qual é o propósito. Quer dizer, tem histórias que as pessoas contam histórias que é chatíssimo, né? Que é tintim por tintim até não aguentar mais. É brabo, né? Tu pegar essas pessoas dela, tá falando que tá pensando, meu Deus, acelera isso, acelera. A minha mãe era muito detalhista. Ela conta, a gente tem um outro sócio, né? Vamos trazer o Fel pra conversa, que é o Felipe. Grande abraço pra ele, tá morando em Portugal. A gente, além do podcast, tem uma agência de publicidade lá, somos 3 sócios. E o Felipe é aquele cara que conta detalhe, assim, tem uma história clássica dele, né? Que ele fala, eu tava lá tal dia de calça jeans. Só que a calça jeans era totalmente... Se ele tivesse de bermuda, de sunga, sem nada, não ia mudar em nada a história. E ele vai, e ele volta, e fala o horário da coisa, a cor da camiseta. E eu falo, tá, vai, acelera o processo. Uma boa história vira uma má história. Né? Olha só, pode parecer só um detalhe, mas é importantíssimo. O que você falou é de intenção. Quando a gente pensa em vender, agora a gente não está contando num final de semana, né? Quando a gente pensa que a gente vai contar uma história e que essa história vai impactar e vai vender mais, vai fazer dinheiro, eu preciso ter uma narrativa intencional. Tá. Então, se a calça jeans, como você acabou de dizer, não tem nada a ver com a história e não muda nada, ela tá fora. Eu vou fazer o recorte que vai fazer com que você pense aquilo que eu quero que você pense.
Entendi. Né? Então, se eu estou criando toda uma história de mistério, de assombração, de terror, eu tenho outro ritmo. Eu tenho silêncios. O tom de voz é Poxa, mortal. parece estar num filme aqui, né? Isso. Então, assim, não tá ligado nisso faz uma história ficar, até às vezes, um bom argumento, mas uma história desinteressante, porque também tem a performance de quem conta. Tá? Assim, voltando à história do meu pai tinha um programa que era um programa de rádio de histórias de terror que aconteciam meia-noite. Mas a gente pedia assim para ele contar. Né? Então, assim, ali já era uma aula, porque ele se transformava ao mesmo tempo no personagem. E tinha uma das histórias que ele mais gostava de contar e que está logo no início do livro e que eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo, que é a história do cachorro dele. Ele tinha um cachorro chamado Walter, né, que era um labrador, meio desengonçado, assim, grandalhão. E o Walter adorava café, tá? Café, gostava de café. Café ali, temperatura morna, café. E da mesma maneira que ele gostava de café, ele detestava leite. Então, o que meu pai fazia? Chamava o Walter, vem, Walter. Aí o Walter ia lá, bobalhão assim, abanando o rabo, né? E na hora que ele via que era café, que ele ia tomar o café, o Walter assim, enlouquecido por café, o meu pai entornava o leite, virava o leite. E ainda mexia assim com o dedinho. Aí o Walter ia ali, ó, separava todo o café e deixava o leite. Tomava todo o café e deixava o leite. O Walter Era assim que eu ficava até os 10 anos. ouvindo assim. Aí depois eu cresci um pouquinho e vi que aquilo ali não era possível, né? Eu fiquei pensando, o que tem ali no... E aí ele disse assim, minha filha, você cresceu. Porque agora você viu que isso não é possível. E só o Walter é o único ser vivo que consegue dividir o indivisível. Consegue encontrar a fronteira entre o café e o leite. Mas isso serviu muito para minha vida. Porque foi uma história, na verdade, para dizer que as coisas se misturam. Que os sentimentos se misturam, que as intenções se misturam. E por isso eu botei isso no livro. Quanto uma história pode marcar você e pode servir para várias situações de decisões da tua vida, né? Então, assim, vocês foram super educados em ficarem assim. Eu fiquei pensando. Mas o fato com 10 anos eu... 10 anos. Eu pensei muito nessa língua, assim, como é que separava o café do leite. Eu imaginei a cena também. Eu falei, cara, separa leite do café. Eu não sabia que você dava pra separar. O Walter é mágico. Mas, Adriano, em questão de contar uma história, inicialmente tu ficou muito atrelada ao teu pai por ele ter tido essa trajetória. E em que momento tu identifica que a tua história começou a fazer sentido para as outras pessoas? Então teve essa influência muito grande, né? Dos estúdios, dos palcos. Tu tem depois irmãos, eu fui fazer Adriano? teatro, tenho. E eles são da área também? Sim, alguns sim. Alguns sim. Música, teatro, um outro é falecido. Eu acho que esse não é o primeiro livro, tá? Eu tenho um outro livro de literatura infanto-juvenil, tenho alguns outros de mais acadêmicos e outros em coletânea. Eu acho que a gente começa a perceber que faz sentido quando a gente tem um retorno das pessoas. Então, assim, fazer teatro, você tem muito contato com o público, né? E aí você vê o retorno das pessoas para o seu trabalho. Quando você começa a escrever, também. E aí você vai vendo o quanto você consegue fascinar e impactar as pessoas com o seu servir, com o seu ofício, com o seu trabalho. Então, acho que por aí, né? Que diz assim, logo quando criança, eu gostava de contar histórias, representar, enfim. Então, eu era uma criança extremamente tímida, digamos assim, uma escolarização bem difícil, né? Até que eu tive coragem de me levantar e ler em voz alta. E quando eu tive essa coragem, que a professora pediu para eu fazer isso e todo mundo tinha vergonha, e eu fui ali e tive coragem, aquilo foi muito marcante para mim. Eu pensei, isso aqui
tem poder. Opa, é bom. Gostei disso aqui. Gostei, né? Os meus amiguinhos, minhas amiguinhas Pararam, chatinhas, me olharam. nojentinhas, tiveram que me Tô me olhando escutar, aqui. né? Tinha uma Meire que me beliscava, a Meire teve que me respeitar. A partir dali, a prof começou a me chamar para ler em voz alta e tal. Mas o que é isso, né? É o teu momento de atenção. Você vai reter aquela atenção, você vai brincar, jogar, no caso, como criança, obviamente, né? Jogando, com aquilo tudo. Mas já deu para sentir um gostinho, que é o gostinho aqui, né? É o microfone, que né? a gente tá, né? Jogando, brincando, improvisando. A improvisação é uma coisa maravilhosa. Vocês têm um programa ao vivo, é desafiador, mas te dá um músculo na imaginação que É bem melhor. é muito bom, O né? Nando falou aqui, né, antes de começar, a gente tava falando que era ao vivo, ele falou, e é bem bom, e eu acho que o ao vivo te traz isso, né, de, pô, desculpa a palavra, mas é um tesão mesmo de, vamos começar, isso e é o aqui. horário que tem que entrar aqui na marketing, aquilo, que nem tu falou, tu entra aqui, bum, tu parece que te transforma, assim, quando acaba o programa a gente nem vê a hora passar, porque tu tá nesse mundo, assim, né, é muito gostoso ter E a gente está atenção conectado quando aqui, conduzir. né? Quer dizer, às vezes não acontece essa conexão, mas a gente está conectado. Eu estou observando vocês, os corpos, vocês também, o meu, onde que entra. Isso tem tudo a ver com comunicação. Esse livro fala muito de comunicação. E fala para as pessoas que têm medo de falar em público, que têm glosofobia, medo realmente intenso de falar em público. Eu tenho um trabalho, uma mentoria que acompanha a pessoa para ela ir perdendo esse medo até ela estar aqui, de frente do microfone, fazendo um podcast. E por que tu acha que vem tantas pessoas ter esse medo, assim? O que é de falar errado, de ser ridicularizado? Quando na mentoria tu consegue ter esse feedback, essa resposta de por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Quer acabar com você? Não, só um pedacinho. Não, daí não, porque olha só, ela pode falar o segredo e falar, eu também tenho isso, eu vou procurar. Não, mas é Adriano. a mão, né, que vai carregando junto também, que faz Olha muito só, sentido, né? são os Não, motivos... não quero que tu entregue o mecanismo pra isso. Não, A cereja até do porque bolo. não tem, Te procuram, não. né? Até porque não tem, porque os motivos são muito diferentes, né? São muitos motivos assim que pessoais? a gente nem imagina. Mas motivos para fazer a mentoria, tá? Quer dizer assim, ela pode chegar primeiro com medo de falar em público, mas a gente vai descobrindo que tem outras coisas ali. Porque existe uma história, a pessoa carrega a sua história. E muitas das vezes é uma história que bloqueou no momento em que se expôs, foi humilhado, foi constrangido. Você tava no colégio, né, quando era pequenininho. Por exemplo, ali, né? Porque eu contei a parte boa, que eu levantei, né? Teve os falou. beliscões da Meire, tiveram várias coisas. A Meire né? te marcou. Pelo A menos. Meire me marcou bem Literalmente. marcado. Mas Física e me deu uma história, né? Que hoje eu conto essa história, olha só que legal. Mas eu acho que esse processo é um processo muito bonito de confiança entre a mentora e o mentorado. De compartilhar, né? Então, assim, se eu tô aqui nessa mesa, até aqui nessa mesa, eu tenho que ficar receptiva, confiar em vocês em mim, sabe-se lá, né? Onde isso vai dar. Mas a gente está aqui num processo de confiança. Então, uma mentoria tem isso. É um processo de confiança, de escolha, de ajuste, para que você realmente possa acompanhar aquela pessoa da melhor maneira possível. E aí, isso é uma coisa, medo de falar em público. Tem né? um termo que tu usou ali, né? Desculpa, eu não... De glosofobia, Como é que que é? é o medo de falar em público. Glosofobia. Glosofobia. Pânico, suor, Brota, né? dor de barriga, dor de cabeça, ânsia de vômito, uma série de coisas que podem acontecer. Acho que tem uma né? brincadeira, eu e o Nando, que a gente fala que esse negócio de falar em público, às vezes fica nervoso e tu fala assim, meu Deus do céu, não posso suar. E aqui, tipo, aqui a gente tá na câmera também, mas aqui tem hora coisa. Mas quando tu pensa isso, né? Não Posso posso suar, tu sua. Parece que tu vai escorrer só, que vai derreter, assim. Isso é totalmente psicológico, né? Tipo, isso acontece muito, né? A pessoa, as mãos e o corpo. E a gente tem várias tensões, né? Que a gente não percebe, que depois de falar em público, acaba tudo, desliga e tal, a gente sente, né? Mas é legal, porque não é que você vá acabar com a ansiedade. A ansiedade,
até um certo ponto é bom, porque te deixa ligado no jogo. Se prepara, né, pra tá aquilo. preparado ali. Mas é quando isso passa do ponto, né? E contar histórias também ajuda muito. Porque você tem que criar todo o cenário, você que conhece a história, você vai colocar o tempo, você vai colocar o ritmo. Então, aprender essas estratégias também te ajuda nisso. Mas essas histórias que estão ali no livro também são as histórias para venda. Então, é o storytelling mesmo para vender, para impactar, para atrair mais cliente, mais apoiador, né, mais patrocinador, para fazer com que as pessoas conheçam o seu propósito, o seu porquê. Entendi. A história está ali, uma matriz todinha ali, ó. Não, realmente, eu tenho que assistir todos os episódios do Caminhando e Andando, porque aqueles 2 caras nasceram para fazer isso. Toda a história deles e a história do programa e a história das pessoas que escutam esse programa, tudo parece que está numa grande dança, num grande encaixe. Aí você tem um bom storytelling. Entendi. Tipo assim, não tinha outra coisa a fazer. Entende? Ele tinha que fazer um programa assim. Sabe aquele filme... é antigo, não tem problema dar spoiler, né? Não. O Sexto Sentido. Você acha que todo mundo... É que o final se a gente então contar não que é... falar? Não, pode. Todo mundo já viu o Sexto Sentido. Gente, ele tá morto. Sai agora e volta. Tá? Não, ele vê espíritos, ele vê um monte de coisa. O menino vê um monte de espíritos, né? E no final, o terapeuta dele tá morto. Mas quando você volta lá no filme, você pensa, nossa, não deixaram uma brechinha. E todo mundo fez isso, né? Que você eu fiz, eu não voltei. Acredito, não, final, agora eu vou voltar e ver se alguma brecha que eu não vi. E não tem, porque é uma verossimilhança ali, ó, inteirinho. E aí chega no final, a gente pensa, realmente, só podia estar morto. Então, um bom storytelling, você chega no final e diz, realmente, essa pessoa só podia vender isso, oferecer isso, fazer isso, isso tá nela. E como é tão autêntico... Eu posso comprar 2 coisas, mas eu vou escolher em 2 lugares diferentes a mesma coisa, mas eu vou escolher aquilo ali, porque aquilo ali é mais autêntico. A história foi verossímil mesmo. Mas tu acha que existe a pessoa predestinada? Todos são, que nem tu falou, ele nasceu pra fazer isso, mas eu não posso mudar o meu percurso ali no meio do caminho? Não, isso é uma brincadeira. Você nasceu pra fazer o que você quiser, mas quando você conta a sua história, a pessoa pensa, não, ele só poderia fazer isso. Mas você pode fazer o que você quiser. Só que contar uma boa história é ser um pouco como um ilusionista. Entendeu? Então, assim, todo mundo sabe que tem um grau ali de suspense, de articulação, né? E tu cai. Mas você quer cair, porque é muito bem feito. É bom, então, legal. Essa é a ideia. Você contar uma história que eu vou te levando aqui... Claro que o Walter não poderia separar, mas até ali, sim, um segundo. Não, tanto que a gente ficou pensando, será que o Walter existe ou não? Mas, Adriana, eu não terminei de ler o livro, tô no caminho com ele, e tu comentou bastante sobre storytelling. E eu fiquei com uma dúvida, e tu comentou de se desprender, tu contar uma boa história, uma narrativa, mas no início do livro, ali nas primeiras histórias, tem um cara que fica preso num elevador. Por que ele está preso no elevador? O livro ele tem 3 camadas, né? Sou eu conversando com um leitor para ensinar, né, estratégias para contar uma história. Tem a segunda camada, que são os exercícios mesmo que a pessoa pode fazer. Então, são vários exercícios, mas estão totalmente alinhavando um capítulo com o outro do livro. E tem um personagem principal, que é um cara que entra no prédio errado, e já que ele entrou no prédio errado, que ele entrou no prédio do tanto faz o andar que ele vai pegar no elevador. Tanto faz o andar que ele vai apertar no botão do elevador. Então, ele entra no prédio do tanto faz, então tanto faz para onde ele está indo mesmo. E aí, ele entra no elevador e fica preso. E aí, por que um personagem preso no elevador? Porque é a grande oportunidade de ficar sozinho. Só que tem um detalhe. Eu tirei celular, comunicação com bombeiro, temporariamente, completamente preso, para que ele possa ter um tempo com ele mesmo. E aí sim, né? Aí realmente, esse eu não vou dar spoiler, mas aí ele entra em crise. E essa crise é uma oportunidade dele repensar a vida toda dele
E tudo que acontece com ele vai acontecer com o leitor enquanto o leitor está lendo o livro. Né? Claro que num grau de ficção. Mas para ele se colocar ali naquele tempo. Peraí. Tá, e aí? Como é que tá a história da minha vida? Qual é a história que eu quero contar daqui para frente? E a gente tem isso. Tem um momento na vida que a gente pensa, peraí, essa história não cabe mais em mim. Eu agora sou outro. Eu quero contar outra coisa. Isso serviu, foi legal, foi bacana. Mas agora eu tenho uma nova história. Uma nova história para contar. E esse personagem, ele achava que não tinha nada. Tá? E aí ele vai descobrir que sim, né? Tem muita que ele, história. na verdade, vamos pensar assim que, de fato, tempo, ele ficou em 15 minutos. Mas é o tempo do leitor. Então, é como vai ficar o tempo todo que estiver lendo o livro até terminar. Vamos aproveitar que a gente falou do livro, né? E mostrar ele aqui. Não sei se tá pegando bem aqui na câmera. Eu vou só levantar aqui. Consegue dar um zoomzinho aqui? E aí a gente já divulga também, porque tá com um preço especial, né? A gente ficou sabendo. Na Amazon. Pra quem quiser, Adriana, como é que acha o livro? Enfim, como é que ele chega nesse livro? Pode te chamar, procura nas livrarias? Esse livro é pela Editora Gente, então você encontra... Muito obrigada, Editora Gente. Você encontra em todas as livrarias e você encontra também na Amazon, que tem ali um precinho bem especial. Também encontra em Kindle, tá? Legal. E... Um é meu aqui? Isso, um é seu. Eu já vou viajar amanhã, já vou aproveitar para ir devorando aqui no avião, que é a melhor hora para mim. Depois você me conta quais são as suas ideias que vão fazer dinheiro. Antes de entrar na história do livro, porque eu decidi fazer um livro, o que eu preciso para escrever um livro? Já plantou uma árvore, que dizia aquilo, né? Que antes Plantou de uma árvore, morrer, teve um filho. Escrever um livro, plantar uma árvore. Estamos no caminho aqui. Esse é o ciclo da vida? Plantar. Diz que é, né? Ter um filho, deixar um legado, plantar uma árvore e escrever um livro. Tem que fazer isso aí. Só o filho, por enquanto. Eu gosto de pensar que... Eu gosto... Qual o motivo de você escrever um livro, por exemplo, para você? Contar uma história, deixar um legado, sei lá, passar alguma mensagem. Mas olha só, tu fez... Agora eu vou responder. Eu adoro essas coisas. Vou entrar no personagem. Hoje em dia, eu tenho muito essa vontade de contar várias histórias, assim. Depois a gente fala em off, que eu acho que não interessa muito, mas tem uma história da minha mãe, eu acho sensacional. E quando ela faleceu, eu prometi que eu ia escrever um livro, ia lá na cidade onde ela supostamente nasceu. É uma história comprida. Mas sabe que eu sou muito preguiçoso, muito vagabundo, eu acho, porque me falta esse start. Você viu o assim, que você acabou de falar? Vocês Qual notaram das o que ele partes? acabou de falar? Vocês notaram? Então, volta lá, né? Quem não tiver mais ao vivo, volta lá. Você usou a palavra, eu prometi a minha mãe. Não, prometi pra mim mesmo. Quando ela Prometi pra mim mesmo. Prometi. Prometeu pra você, mas em consideração à sua mãe. Essa história. Isso. Então, você muito provavelmente vai contar e vai escrever um livro porque o teu propósito é uma homenagem. Então, qual é o porquê de escrever um livro? Essa é a pergunta. Se o seu porquê, se o seu motivo, se o seu propósito, se as suas razões, elas são intensas para você se sentar, se disciplinar a escrever e todo o processo emocional e de tempo que existe na escrita de um livro. Mas viu como você tem um bom propósito? Eu acho muito bom, mas eu tenho que sair dessa inércia, assim. Por exemplo, o teu propósito qual foi? O que tu Isso pensou é uma outra quando, mentoria minha. Quando... A mentoria minha é justamente fazer com que você saia da inércia e fazer, vá fazer a sua homenagem para a sua mãe na sua promessa. Mas tu pensou o quê? Tipo, quando... Esse é o segundo livro, é esse? Não, já não é esse. Eu tenho seis publicações. Tá, porque tinha falado se a gente for considerar também outras que são coletâneas. Essa é a segunda tiragem. Tá. E esse aqui... Tá, o primeiro. O que era, o que falava e o que motivou? Por exemplo, eu falei que essa era a minha motivação. O primeiro foi pro meu pai. Olha que coincidência. Mas tinha história boa. O primeiro foi pro meu pai. O Ricardo Piglia, que é um já falecido, né, um teórico, escritor já falecido, um nome muito importante na literatura, argentino, ele diz que toda boa história conta duas histórias.
entendo duas histórias como um simbólico, né? Podem contar muito mais. Porque tem uma história aparente, que é a primeira história. Por exemplo, a história de você querer homenagear a sua mãe, e uma história mais submersa, que é a sua relação com a sua mãe. Então, sempre uma boa história, você vai descobrindo ao ler a segunda história. E aí você, como leitor, vai ficando apaixonado pela segunda história e vai pensando, olha como eu sou inteligente, eu estou entendendo o motivo mais profundo desse escritor contar essa história. Massa, entendeu? Então, quando a gente consegue ter um bom propósito e escrever uma história com muita consciência que nós estamos contando uma história aparente, mas tem uma história mais profunda ali, aí você vai engatar o seu leitor. Claro que aí eu vou acompanhando a pessoa para que ela perceba, como escritor, que ela tem uma joia nas mãos. E não é exagero. Eu tenho que... Assim, vamos falar por alto. Quantos livros já não mudaram a sua vida? Você não estava num momento complicado, você lê uma coisa e... pau. Aquilo faz sentido. Aquilo, né? Aquela frase. Esse é um bom propósito para um livro. Contribuir com alguma coisa. Não precisam ser com milhares de leitores. E pode ser um livro de romance, de tudo, assim? De tudo. Depende do do momento, né? De tudo, né? Mas não, tipo, um diálogo... Tá, e aí quando tu teve esse primeiro livro, quando tu escreveu, te deu esse estalo que tu comentou ali de perceber essa outra história? Como é que foi? Assim? Sim. Esse foi O Pai da Filha, Filha do Pai, pela antiga W11. Pai da Filha, Filha do Pai. E foi depois de uma conversa que eu tive com meu pai. Ele ainda estava vivo? Estava vivo. E ele chegou a ver o livro? Sim, ficou muito emocionado e teve toda uma... Porque é uma história de um pai, de uma filha e um abismo no meio, que corta a história. Então eu começo, era uma vez um pai, uma filha e um abismo. Mas é uma que cortava no meio da história. Já vou chegar lá. Só que não é sobre o abismo, é sobre um pai e uma filha. Não, sim. Como fazer isso? Como responder isso com clareza? Algumas coisas são, obviamente, autobiográficas. E outras, quando a gente diz que não, ainda assim tem da gente ali. Então, no storytelling, tem o tempo todo coisas suas, né? Mesmo que você faça um storytelling para outra pessoa, você acaba colocando alguma coisa ali. Por isso que é tão importante a outra pessoa participar, né? Por isso que é tão importante você desenvolver seu storytelling, você saber, né? Para você não simular coisas que não são suas. E aí, no caso até porque isso, de alguma maneira, o inconsciente, de alguma maneira, a gente revela, a gente mostra que tem uma coisinha ali que não tá... Tá legal. Não tá batendo, né? E nesse caso de escrever, me perdi. A gente hoje tá falando do livro do teu primeiro livro pro teu pai, que daí eu perguntei se era qual era a história do abismo da filha do pai. Eu acho... Não é autobiográfico totalmente, mas claro que sim, que tem tudo meu e muita coisa ali, minha, né? Vamos dar um pausezinho para que o cheirinho já adentrou aqui. Tem que ter mais uma. Eu sabia que tinha essa parte. Boas histórias tem que ter boas comidas. Fica boas melhor, memórias. Né? Um abraço pra galera da Salve a Pizza. Salve a Pizza. Sempre presente no nosso podcast. Exatamente. Fica à vontade, se quiser comer. É de verdade, é pra comer mesmo. É de verdade, eu tô dizendo, tem um cheirinho, pena que tem não dá história pra essa pizza. Qual é a história da pizza? Eu consigo mastigar. Não, porque assim eu consigo mastigar um pedacinho. A história da pizza é que ela é boa. A história da pizza, ela é... Porque tudo acaba em pizza, né? Ela é em cima do barulho. Ó, esse é a história da pizza. Depois a gente vai fazer o Pix pela propaganda, que assim, todo mundo fala, Thiago, não come no programa. Não, como assim? Eu quero comer e que o barulhinho pegue no microfone, essa que é a história da pizza. A melhor propaganda, porque exatamente a sálvia... Ó, vai lá. Aí, ó, essa é a sálvia, é isso, é crocante, é fácil de fazer, encontra rapidinho. É a melhor, assim, ó, eu sempre digo, quando eu sair daqui, a gente passa ali, pega uma, leva, porque chega em casa, coloca ali no forninho, 10 minutinhos, enquanto toma um banho, troca de roupa, saiu, tá pronto. Bom, levezinha, experimente, salve a pizza, junto com uma da Beer. Aí, e conta uma história, reúne uma galera pra contar a história. Não, compra o livro. E compra o livro. Hora do jabá. Tudo que vai fazer dinheiro. Agora...
A gente falou de livro, de histórias, mas e essa história que tá na capa? Como é que se conta essa história? Ideias extraordinárias fazem dinheiro. Isso acho que tá todo mundo esperando para saber essa resposta. As ideias é do leitor, né? Então o leitor tem que ter ideias, né? Passou a bola. Passou a bola. Ele tem ideias, ele precisa entender que essas ideias podem dar dinheiro. E aí o personagem que tá preso no elevador, ele começa a perceber isso, né? Porque a gente tem muitos me afastei demais do microfone. A gente tem muitos pensamentos invalidantes, né? Você não é bom o suficiente, você não tem boas ideias, você não tem boas histórias, você não sabe fazer, você é travado, etc, etc, etc. Achei mais pensamentos invalidantes, eu acho, do que validantes. Inclusive tem um estudo sobre isso. A maior parte do tempo a gente passa com pensamentos extremamente invalidantes. Esses pensamentos vêm de julgamentos externos, né? E muitas das vezes da nossa interpretação dos julgamentos externos. Da nossa interpretação dos julgamentos externos, que não necessariamente aquilo que a gente interpreta é o que está acontecendo, né? Então é muito importante você fazer uma espécie de detox. Não que você vai acabar com os pensamentos invalidantes, nada disso, imagina. Mas você vai conseguir colocar eles num banquinho, né? Para você poder criar, para você poder escrever, para você poder palestrar, para você poder falar em público. Você coloca eles no seu devido lugar. Você sabe que tem uma história muito interessante ali de uma pessoa que eu mentorei, que é uma pessoa que abriu um brechó, né, de roupas antigas e tal. E, num dado momento da nossa mentoria, ele contou para mim que... Eu percebi que ali tinha uma coisa que não estava dando muito certo. E ele contou para mim que a mãe dele tinha deixado ele num parque, sozinho, com 4 ou 5 anos. Agora não me lembro, teria que ver ali no livro. E eu achei aquilo não batia, sabe? Porque eu acabei conhecendo um pouco a família, eu achei que aquilo ali não batia. E perguntei se ele já tinha perguntado... conversei com ele se ele já tinha perguntado para a mãe sobre isso. Ele disse para mim que não, e ele já tinha mais de 40 anos. Falei, será que não é uma boa oportunidade, já que a gente vai fazer o storytelling do brechó, de você conversar sobre isso? E ele aceitou. E ele disse que ele tinha ficado sozinho, abandonado num parque, e que toda a família tinha andado num trenzinho ao redor do parque e ele tinha ficado sozinho. E quando ele conversou com a mãe dele, ele descobriu que naquele dia a mãe tinha ido parir o irmãozinho. E que ele nunca ficou sozinho no parque, ele estava com o tio, com todo mundo. E ninguém nunca andou no parquinho porque não tinham dinheiro naquele momento. Tinha todos esses detalhes desse dia, que foi um dia muito especial, porque foi o dia do nascimento do irmão. Então, olha só que interessante. Ele acreditou, uma boa parte do tempo e da vida dele, que ele tinha sido abandonado no parquinho. E se a gente for parar para pensar, na verdade era a chegada do irmão. Olha que interessante, né? Ele meio que se sente abandonado. Todas essas... Não, olha as sincronicidades, como que ele interpretou aquela história. Porque a mãe nem estava ali no parquinho para abandoná-lo. Sim. Mas estava, né, em trabalhos de parto do irmão. E ele era filho único até então. Então, isso tudo é para dizer o seguinte, nós temos histórias que nós acreditamos e muitas das vezes não aconteceram. Né? É muito louco. O meu irmão mesmo, eu conto essa história, o meu irmão teve uma febre reumática e ele jurava, até ele ficar um pouquinho mais velho, que meu pai injetou, né, aplicou injeção de canja de galinha nele. Mas impossível, como é que vai bater no liquidificador, canja de galinha, como é que vai aplicar uma injeção? E não. Quem bateu foi o... Legal, nome do cachorro? O Walter. É o Walter, só o Walter para fazer uma coisa dessa, né? Mas ele acreditou durante muito tempo. Claro que tinha a ver com a própria febre reumática, com delírio, com a febre, tomar canja de galinha enquanto estava doente. Mas olha só a relação, a mistura e tudo isso. E às vezes a gente perde muito tempo com isso, né? A gente perde muito tempo. Essas histórias, tudo bem, mas a outra, a primeira que eu contei, não, né? A gente às vezes perde muito tempo acreditando em histórias que a gente interpretou, né? Outra, é correto falar também, tu comentou ali antes que da questão das duas histórias. Tem a história que o narrador, não sei se narrador é o termo certo, mas conta, e a que o ouvinte interpreta. E aí, óbvio, deve ir de
bagagens culturais. Mas onde que racha isso? Porque eu posso ser muito claro, tu é uma excelente contadora de história, mas eu posso interpretar do meu jeito. E quando tu conta uma história, tu pensa nisso, que a pessoa pode interpretar de várias maneiras? Ou não, eu conto e a interpretação Não, eu não tenho qualquer controle. É muito louco isso. Não, eu não tenho. Assim, o livro, depois que você escreve, o livro está no mundo. É que nem filho. Alguma coisa você acha que está ali. Que tem, sabe uma coisa interessante? Tem controle, mas não tem. Sabe uma coisa interessante? Quando as pessoas selecionam um fragmento do livro para colocar na rede social, para fazer uma homenagem, me marcar e tal. E geralmente é um fragmento que tu não pensou que eu não pensei que fosse fascinar tanto, impactar tanto. Porque já não é mais meu. E tem gente que às vezes, isso já passei durante o podcast, que comentou uma passagem que eu não escrevi. É mesmo? Que não existia. Que não existia, que eu não escrevi, que eu conheço a história. Mas passa a existir. No imaginário dela. Porque ele, lendo, né? A gente tem uma coisa muito bonita da leitura, que quando que a leitura acontece? Você está lendo ali um livro, né? Então, você está olhando para ele. Mesmo livro digital, você está passando o dedo, você está ali olhando para ele. E tem um momento em que você levanta a cabeça. Quando você levanta a cabeça, é quando a história está acontecendo em você. Você sai da letra, da palavra, do papel ou do suporte escrito e visualiza, porque imagina. Você vai para a cena. Uma boa história, principalmente as boas histórias para vender e atrair clientes, elas colocam o cliente na cena. A grande jornada do cliente, a história do cliente, precisa fazer o mecanismo para valorizar essa relação da história que emociona que você está contando e o seu cliente é trazer ele para a cena. Ele vai viver aquilo que você está falando. Tem a jornada não do herói, é à não? toa, sim. E tem uma parte que a gente vai comentar, que eu vou comentar ali no livro, né, que está ali no livro, que é a jornada do herói. Não é à toa quando você fala do estalar da pizza. Você falou aqui. Não, morde, estala, tá, e aí? Você está colocando quem está assistindo, já que não pode provar, já que não pode sentir o cheiro. Essa pizza, ela tem um sabor. Quem está nos assistindo... Tem outro. Tem outro. É verdade. E ele não vai saber o sabor que eu sinto, né? Ele vai sentir o dele. Ou vai, só comprar. Mas você colocou ele na cena. Sim, o que tu vai contando. Você fez um bom storytelling para a marca. Aprendi bem na faculdade, que eu me formei em jornalismo. Acho que jornalista é um contador de histórias também, né? Totalmente, é o que eu tô vendo aqui. Eu tô diante de dois, ainda mais antes do programa. Ali pega muita coisa. Deixa eu aproveitar e falar pro pessoal, quem estiver assistindo aqui o Comunicando e Andando, pode mandar. A gente tá com o chat bem ativo aqui, tem bastante gente comentando, depois eu vou ler umas perguntas aqui. Você que não mandou e quiser, manda aí, tá em tempo, daqui a pouquinho a gente vai ler todas aqui. E, Adri, tu comentou bastante de storytelling. Hoje em dia, né, a gente trabalha com publicidade. A gente ouve muito isso, que as marcas querem contar uma história, que tem um storytelling. E aí eu tava lembrando ali que tu comentou aquela coisa do ilusionismo também, que toda a história tem uns melindres ali. Mas até onde eu posso usar do ilusionismo para contar o meu storytelling, até onde é válido eu incrementar um pouquinho, ou a minha história tem que ser totalmente fidedigna para vender, ou tem alguns meandros ali que eu posso usar. Até onde é o limite? Porque provavelmente tu já deve ouvir a história da... Sucos do Bem. Sucos do Bem, que contou aquela história que as laranjas eram feitas em uma pomar, fazenda, em família. Era tudo do mesmo lugar que vem as laranjas, todos os sucos aí. Eu acho o gelato que, aquele também. É até onde você vai bancar com a sua verdade. Aí a gente está entrando no campo da ética, né? Mas eu não Porque preciso... até o que você está dizendo ali, você tem que assumir. Ou deveria, Claro né? que você vai fragmentar a história para aquele objetivo. Então, por exemplo, eu não posso contar aqui nesse programa que tem um tempo a história do livro todo. Então, eu escolhi alguns fragmentos e fiz isso intencionalmente. Ok. Agora, se eu vou começar a simular coisas aqui, contar coisas que
que de fato não aconteceram, aí eu tenho que ver se eu vou bancar isso depois, né? Aí é comigo, né? É que eu digo, principalmente falando de marca agora. Até onde, por exemplo, a história, sei lá, se o cara abriu simplesmente um dia, ele resolveu vender xícaras e deu certo. Não tem uma história bonita. Ele pode dar uns pitacos, assim, de enfeite, de fantasia pra história. É válido pra publicidade contar uma história. Mas vamos pensar quais são as marcas que vendem bem. Elas contam histórias o tempo inteiro. Elas não têm intenção. Para vender bem, tem que ter intenção. Porque tem que ter uma história que emocione. Tem que ter uma história que está conectado com o seu cliente e com a história do seu cliente. E um abraço para a galera de TI, né? Há uma relação de identificação e de conexão o tempo inteiro, né? Mas a empresa que não tem uma boa história para contar, ela deixa dinheiro na mesa? Na gíria do... Eu acredito que perder dinheiro? Eu acho que a empresa, o profissional, você em um relacionamento... Pensa que é só ganhar dinheiro. A gente conta muita história. Pois é. Então, e é muito bom analisar o storytelling do discurso de algumas pessoas, principalmente em relacionamento. Aí tem que bancar também depois. Para observar. Primeira semana. Ver a semelhança, a coerência, qual é a intenção. Mas a gente está brincando aqui. Mas muitas pessoas simplesmente perdem oportunidade em relacionamentos porque não conseguem mostrar sua intenção. Sim, a melhor coisa é... Deixa passar, mas tem gente que conta uma boa história num relacionamento e quando vai para o público não consegue contar uma boa história na empresa. Como que tu... Exatamente. Aí a gente precisa pensar se essa pessoa tem claro qual é o seu propósito nos vários lugares. Uma coisa que ajuda muito uma pessoa que tem dificuldade é ela focar na mensagem. Então, assim, eu tô aqui, vocês são ótimos, eles são maravilhosos mesmo, tá? São ótimos e tal. Comida boa. Bebida boa. Apoio bom. Tudo perfeito, né? Livro bom. Convidada boa. Perfeito. Então, assim, tá tranquilo. Mas se não fosse, qual seria o meu foco? Na minha mensagem. Pode não estar tranquilo, mas eu tenho um objetivo aqui. Qual é o objetivo? Conversar com eles assim, assim, assim. Então, clareza na mensagem. Clareza e foco na mensagem. Porque os pensamentos invalidantes vêm. Será que tá bom? Será que eu falei isso direito? Será que eu não sei o quê? Será que tá o meu perfil? Será que... Tu ainda sente isso hoje em dia? Depois de contar tanta história. Um pouquinho, assim, quando você entra assim, né, que você está se habituando ao ambiente e tal, você tem um momento ali que você está mediando tudo, e tá tudo bem, isso faz parte, né? Senão você seria uma pessoa indiferente a tudo, né? Se alguém tivesse aqui um pouquinho mais chateado, com humor, eu ia estar me ajustando a tudo isso. Então tá tudo bem. Mas, sem dúvida nenhuma, conforme você vai treinando e você vai desenvolvendo na comunicação, né? E também no storytelling, você vai amenizando isso. E curtindo mais, né, o momento. Tem um conhecido nosso, Luizão. Ele é assíduo no nosso programa, é o padrinho lá da agência. Muito gente boa. Gente finíssima. E ele falava que ele adorava estar no palco, porque lá ele contava uma história que só ele sabia. Então, se ele mudasse a história, ninguém ia saber se ele errou, se ele acertou. Então, ele não se preocupava por isso, porque daqui a um pouco ele se perdia, mas ele seguia contando uma história do jeito dele naquele momento e ele conseguia construir uma narrativa. A dificuldade de alguém se expor está em construir essa narrativa, em algum momento ter um bloqueio e ela não conseguir seguir contando aquela boa história que ela foi até ali? Então, é porque essa história, ela, claro que pode ser um pouco de improviso, e aí é sempre um risco, é como tá no circo, tá ali na corda bamba, sem redes de segurança, né? Mas, conforme você vai treinando, quando você se perde, você tem algumas estratégias para ganhar tempo e voltar. Ou até mesmo dizer, como eu acabei de dizer aqui, gente, esqueci. O que eu estava falando? E tá tudo bem, porque vocês estão jogando comigo, né? Então, vocês vão me lembrar do que eu estava falando. Mas se eu estiver sozinha, eu vou precisar, aí sim, com treino, saber como lidar com essas situações. Mas elas não são graves, sabe? Mas deixa eu só fazer é o medo que é maior do que a mais grave gravidade na cabeça de quem tá falando. Exatamente, você falou tudo. Mas só fazer um ponto, quando tu diz assim, me perdi. Puta, aqui desse lado é difícil também, né?
buscar a pergunta clássica também, né? Do agora improviso. com 120 programas, às vezes o convidado, acho que são várias perguntas, eu já fico prestando atenção, alguns já falam, me perdi, daí deve ser ruim, falo, pô, eu também, então vamos começar do zero aqui. Mas é um baita exercício aqui, porque ao mesmo tempo que tá falando também, a gente tá pensando já nas outras perguntas. Sim. A questão é no sentido que tá tudo Olha certo, que né? legal. Olha o que vocês falaram. Vocês estão falando de uma inteligência cênica, porque a gente está numa cena e vocês estão pensando no ritmo, vocês estão pensando nos cortes futuros, vocês estão pensando no tempo, vocês estão pensando nos patrocinadores e, enfim, numa série de coisas, na conversa. É uma improvisação porque a gente não conversa tanto antes, a gente conversa no dia. Isso é o mágico, é o ilusionista. E o quanto Isso o teatro, é o contador de histórias. E o quanto o teatro te ajudou na vida profissional, tudo. o sentido do improviso? Tudo. Eu até quero dizer isso, assim. Eu quero fazer esse momento quase que como uma homenagem rapidamente, assim, na minha vida. O teatro foi tudo na minha vida. Tudo, 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 tudo. Porque é o teatro que você vai aprender a estar com o outro. É o teatro que você vai acreditar numa mentira junto com alguém, junto com um grupo. E todos vão mentir tão bem, tão bem, tão bem, que aquilo vai parecer uma verdade. Já deixa Fernando Pessoa falando melhor sobre isso. Separador de leite com café. É o momento em que você tem que trabalhar seu ego, porque senão não acontece. É uma arte coletiva, senão não acontece espetáculo. E mesmo no monólogo, você tem uma série de pessoas aqui nos bastidores, aqui como aqui também. Tem uma série de pessoas nos bastidores, que estão aqui agora. Pra quem não vê por trás da câmera, Exato, tem uma galerinha que faz a coisa acontecer. Ali acontecendo, fazendo, junto com uma energia também aqui. É o momento em que você entra o teatro, né? Lida muito com as frustrações, porque você está imaginando que você vai alcançar um ideal tal e você tem limitações. Como é que começa a tua história com o teatro? É pequenininha? Pequenininha, Teu pai, por conta que do ele meu pai era era ator, ator, né? E aí eu comecei a fazer teatro mesmo. Há pouco tempo contei essa história. Na minha rua, com os meus vizinhos. Não é daqui, com o Fábio e né, com o André. Não, eu sou carioca. Sotaque, Sou carioca. Os do E carioca aí- não mente. Carioca pra passar 30 anos fora do Rio de Janeiro que vai chiar, né? E aí, o pessoal fala. E aí, mas quando eu vou pra lá, o pessoal pensa que eu tô com sotaque daqui. Mas tudo bem. E aí, quando eu morava ali na Tijuca e tal, e tinha os meus vizinhos, e a gente fazia teatro. Então, com 8, 9 anos, a gente fazia teatro para as pessoas mais velhas ali da rua para assistir. Elas vinham ajudavam lá com dinheiro, a gente comprava pão, que suco e tal, e era um momento ali dos idosos e da gente. E depois eu fui trabalhar com teatro amador, no IRB e tudo, e aí fui universidade, me formar como Mas chegou a fazer peças, assim, se apresentar em Sim, coisas mais profissionais? espetáculo né? profissional, porque aí eu me formei. Eu fiz uma graduação em teatro, mas já era atriz, né? E trabalhei com Ulisses Cruz, trabalhei com Antunes Filho, trabalhei com a Tizuki Yamazaki, trabalhei com pessoas do cinema, teatro, televisão, né? Mas o teatro, a experiência do teatro, a experiência de estar em grupo, é uma escola que eu vou passar o resto da minha vida honrando, agradecendo e reconhecendo. O teatro me ajuda a ter sanidade mental. Uau. Porque esse jogo de ir para a imaginação e voltar é um treino. Mas tu não acha que às vezes Estar no lugar do outro, né? Pelo menos é um exercício que se pretende, né, no teatro. Estar no lugar de um outro imaginário e do outro que está na minha frente. Eu acho sensacional essa parte das artes cênicas, dramáticas, esse universo do circo, do teatro. Pra mim, o palhaço, o curso de clown é algo... Eu sempre falo pros guris, eu quero muito fazer. Eu vejo muita gente falar, tu chegou a fazer? Eu até comentei contigo num outro momento que eu estive com ele, que eu tenho essa lacuna. Eu preciso desenvolver meu palhaço, meu clown, que é uma experiência incrível. Mas o palhaço já não sai desse perfil que tu disse do coletivo, ele vai pro individual. Diz que todo mundo tem o seu mas clown no interior, jogo né? com o outro. Então, tudo que tá
Tudo que está aqui, vocês estão em vocês, mas vocês estão comigo. Eu estou aqui, mas eu estou com vocês. Isso só acontece porque tem essa relação. É o contracenar. A gente está sempre contracenando, né? Sempre contracenando. E a gente pode contracenar bem ou a gente pode contracenar mal na vida. Porque os encontros, eles têm afetos tristes e alegres. E quando a gente está pronto para jogar, essa coisa que a criança faz o tempo inteiro, não é? A criança uma hora é rei, outra hora é alfaiate, outra hora é um pudim. Né? É uma árvore. E chora com uma facilidade. E tá ali, tá jogando, tá brincando. E a gente tem essa capacidade também. Muito possivelmente vocês tiveram uma infância riquíssima para estar aqui. Para estar fazendo o que vocês estão fazendo. Pode ter sido uma infância onde vocês foram muito introvertidos ou extrovertidos, mas vocês tiveram tempo de criação. Tiveram tempo livre para criar. Vocês me falaram de alguma dinâmica? Bate, até esqueci. O papo tá tão bom. Mas é uma experiência interessante, assim, pra gente ver se faz sentido. Vamos fazer agora? Quer fazer agora? Eu topo. Bom, a gente tinha combinado aqui com a Adri de fazer uma dinâmica. Então, ela até perguntou se a gente estava preparado depois que eu comi. Eu falei, será que dava pra ter comido antes? Alguma coisa física? Vou ter que me expor. É agora que o YouTube vai cair. Mas vamos lá. Então, eu fiz uma brincadeira com vocês dizendo que muito possivelmente... Vou fazer pra ele, tá? Muito possivelmente você tem coisas na sua vida, na sua infância, que é claro que você só poderia estar aqui. Agora, hoje, no dia de hoje. Né? Dia 15, né? 15 dia 15, terça-feira. Que horas são? 9h26. 9h26. Como a hora passa rápido, né? Em boa companhia. Me diga uma coisa. Quais são as qualidades que você acha que você precisa ter, as habilidades que você precisa ter para fazer o que você está fazendo aqui agora, no mundo do trabalho? No caso do podcast em si. Quatro coisinhas. Qualidades, acho que, curioso. Ser curioso. Comunicativo. Ser comunicativo. Ter uma boa bagagem cultural para conseguir trocar essa ideia. Uma boa bagagem, vivência. E a quarta... Acho que é aquilo de improvisação, assim, porque é ao vivo. Se precisar, vai saindo por ali, por algum caminho, vai ter que sair a coisa. Tá. Essas quatro, assim, Agora, vamos pensar, claro que quando a gente faz isso como exercício no storytelling, inclusive tem isso no livro, tem um tempo para fechar os olhos, para respirar, mas a gente está aqui com um profi, né? Então... Não pode essa resposta, não. Eu tô aqui com o profi, então vamos lá. Agora vamos pensar na sua infância. Tá? Não precisa fechar os olhos, mas vai para ela de alguma maneira. Tá. E é bonito assim ver como o semblante já mudou, né? Não sei se a câmera pegou, mas você já... E pensa alguma coisa que você gostava muito de fazer. Infância, como criança, não me fala, agora só pensa. Tá. Desculpe. Não, tranquilo. Só pensa em alguma coisa que você gostava muito de fazer e que você era muito bom. Criança, você se sentia bem fazendo. Eu sou bom nisso. Sendo criança. Tá. Pensei. Okay? Vai pensando. Eu já sei. Pensa se tinham pessoas ao seu redor, se você fazia sozinho, quais são os cheiros que você sentia, o que você ouvia. Tá? Traz isso pro teu corpo aqui, entra na cena, naquela cena de infância. Tá. E me diz, o que era? Pode ser meio bobo, mas como era na infância, eu sempre considerei... Tu falou de estar gente acompanhada, não. Eu não fazia. Eu era muito sozinho, porque eu sou filho único. E sempre fui criado em apartamento, tinha uns amigos, mas eu gostava muito de brincar sozinho. E uma coisa que eu era muito bom era brincar de botão. E no botão não era só jogar o botão que eu fazia. Eu lembro que eu criava, eu fazia as reportagens do jogo. Eu inventava a história, inventava o campeonato, inventava as contratações. E tu foi falando e foi me lembrando de lembrar, assim, de jogar sozinho. Aquilo era tão bom, assim, era onde eu saía, assim, eu ficava viajando ali. E, coincidentemente, hoje, eu trabalho com comunicação, formei em jornalismo e sou apaixonado por futebol. São coisas que movem a minha vida, essas três, assim. Pronto. Aqui a cena tá aqui, né?
Então, você ali do botão narrando... Você jogava sozinho, eu contra eu mesmo. Aham, Perdi e ganhava. Narrando toda a história que é uma contação de histórias, né? Muito. Episódios de vitórias, fracassos e decepções, e chama, e fala com... Tá, ok. E quem você conhece? E isso tá aqui na tua história. Você mesmo já fez a continuação do exercício. É o que eu falo pra caramba. Não, eu tá maravilhoso, tá contar maravilhoso. a história, eu vou Vamos falar. lá. Então vamos mais um pouquinho. Quem você na sua vida, né? Principalmente na infância, você tinha como referência de uma pessoa assim, comunicadora, que gostava de jogar, que gostava de improvisar. Que tu disse que fazia na brincadeira ou que eu visse, por exemplo, na televisão? Não, na assim? sua vida, assim, que você tinha como referência. Dessas características. Dessas características. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de um narrador que já morreu, que era o Luciano do Vale. Sim. Da Band. Eu assistia a Band todos os dias que passava esporte, todo dia de noite, quando eu era pequeno. E eu olhava aquele cara e eu falava, pá, que... Eu gostava dele, do Silvio Luiz. E qual é a característica dele que você achava mais, assim, significativa pra você? Eu vou falar outra, então. Tem um outro cara que eu gostava muito, que é o Silvio Luiz também, que é um narrador clássico. E era o humor misturado com informação, assim. Eu achava sensacional isso. Informação. É. Olha aqui, desculpa interromper, mas cara, o cara vai viajando aqui. O meu TCC, o trabalho de conclusão da faculdade, foi humor e comunicação. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ó, não teve nada combinado. Não, tá? não teve. Pior que não teve. E percebe? E aí agora eu vou um pouquinho mais fundo. Dificilmente você vai ter uma boa performance, dificilmente você vai conseguir ficar num lugar onde você não possa trabalhar com humor e comunicação. É verdade. E isso está lá atrás no seu storytelling. Então, qual é a importância de você descobrir o seu storytelling, vamos dizer assim, embrião, de início, de origem? É que quanto mais você se aproxima do seu prazer que estava lá, e desenvolve aquelas habilidades que você admirava, quanto mais próximo que você estiver desse gozo, desse prazer, dessa alegria, desenvolvendo as habilidades que você admirava, mais você vai ser feliz trabalhando com isso. E o contrário, a mesma coisa. Então, muitas das vezes, a gente passa um tempo enorme tentando se encaixar em alguma coisa que não é o jogo de botão. Percebe? A gente quer fazer outra coisa que não é o jogo de botão. E vale a pena investir no jogo de botão como adulto. Vale a pena. Aquilo tem um bom propósito. Aquilo vai fazer você ter a tal alta performance. Não te livra dos desafios, não livra das dificuldades, mas te conecta. Talvez nas dificuldades é a hora que eu mais preciso me conectar ainda nesse momento. Exatamente. Você já pensou? Você tem ali um jogo de botão simbolicamente, tá? Para usar nos momentos mais difíceis. E é muito louco, eu não acredito muito em coincidência, acho que as coisas são meio amarradas. Eu falei disso porque essa semana eu tava mexendo em umas coisas, tô querendo me mudar e comecei a tirar, desovar umas coisas. E eu achei a minha maletinha de botão com... eu achei Só um jornalzinho que eu fazia na mão, assim, escrevia uns negócios, é muito louco, né? E aí a nossa história vem de tempo, né? A gente se conhece há bastante anos, né? Mais de colega 20, de né? colégio. Mas tu tá vendo? Mais, 20, velho. Quase 30 já anos a gente se conhece. Quase 30 e essas... E ele é bom no botão? A gente nunca A gente jogou não botão. jogava botão. Eu gostava de jogar botão sozinho. Mas sempre foi um cara que se comunicou muito bem, que era o que fazia a galera rir, se divertir. E hoje ele faz isso, né? De alguma forma, né? Eu considero meio agregador, assim, sabe? Sempre sou aquele cara que tá tendo uma briga aqui, eu ligo A e B e falo, calma, eu sei como falar com A, eu sei como falar com B, vamos juntar aqui o A e o B, vamos sair pra jantar, nós todo mundo, ou vamos falar assim, sabe? Dá um tempo aqui, fala ali. E quanto mais consciência você tiver dessa narrativa que você tá dizendo, eu sou um cara agregador, quanto mais consciência você tiver disso e você pode fazer o seu storytelling com muita lucidez. Então, você consegue improvisar em cima dessa base. Percebe? Então, não se trata de criar uma história fora de você. É justamente trazer à tona o seu tesouro.
E a gente, o seu botão, o jogo de botão, a sua caixinha, lá, a maletinha. Já sei a minha próxima tatuagem. Um jogo de botões. Não, é isso mesmo. Mas tu acha, por exemplo, tá... Hoje em dia eu tive... Então era isso, tá? A gente acabou de fazer um exercício... Não tem mais emocional participar. Mas essa questão eu sempre tive muita dificuldade, Nando também, acho que mais daqui, de reconhecer suas próprias qualidades, assim. Por exemplo, falou agregador. Mas o que é mais negócio? Eu valorizar mais essa minha skill, essa qualidade, ou não, essa aqui eu sou bom, eu vou tentar melhorar as que eu tenho pontos negativos? Aí a gente está entrando um pouco assim na questão muito vocacional e tal. Mas uma coisa, vamos pensar no contar a sua história. Vamos pensar assim no contar a sua história. A sua história ela é muito interessante quando você vai contar as coisas que você tem habilidade e que você está se sentindo muito à vontade, mas também é muito interessante as partes em que você, não sei se é frangou, se existe, frango, né? Quando você erra, assim. Quando o goleiro erra, tomou um frango. Tomou um frango. A parte que você toma frango também. Uhum. Então, quando você vai contar uma história, é interessante você também contar a parte que você não tem bem desenvolvido. A gente fica meio com vergonha, né? De falar. Pois é, mas aí que tá. Quem está te mais ouvindo, baixinho. quem está te ouvindo, também precisa saber que tem outras pessoas que se sentem assim. E aí o teu storytelling consegue conectar, consegue emocionar, porque ele é muito humano. Quem é que vai acreditar numa pessoa que só dá certo? Não existe. Né? Não, é meio estranho, né? A história já acaba aí, né? Assim, toda a história, até as marcas que mais vendem, elas têm inserido ali os momentos em que não venderam, que tiveram desafios, né? Que tiveram que se reestruturar. Né? Exatamente. Então... Pô, é bom dar uma viajada aqui, Nando. Faz uma pergunta. Tem pergunta? Tô voltando à minha infância. Vai no chat foi aí feito que tem. aqui. Só para lembrar, esse exercício ele tem uma profundidade maior. A última aí tá bem nessa linha. Bastante. Olha a última pergunta. Só vou adaptar aqui. Começar pela última aqui, então. Tem bastante gente participando. Mas a última que eu nem tinha lido, que falou aqui, do Luiz Fernando Oliveira Marques, que já conheci alguém que deixou de contar uma história porque achou que os outros poderiam abordar melhor o tema? Aquele é melhor que eu. Com eu não certeza, sou capaz. Com certeza. E isso vem de toda uma experiência, às vezes, de fato concreta, de muito bloqueio, de muita humilhação, como também dos pensamentos invalidantes que vão fortalecendo. É quando você trava, é quando você bloqueia. É o personagem no elevador. Ali, que eu não vou dar mais spoiler. Mas é isso. Qual é o nome do personagem? Então, também não posso dizer isso, porque... Tá aqui, ó. Isso, tá com um desconto na Amazon. Eu sei o nome, eu não vou contar. Essa pergunta é importante. Eu não vou responder, mas essa pergunta é importante para o livro. Vamos ver depois, fora do ar, se ele teve a percepção certa, né? Porque tu falou daqui a pouco, cada um vê um nome pra esse personagem. Mas isso é importante. Será que não é Fernando? Vamos. Na terça que vem a gente traz a gente grava um vídeo com a Adri. Posso fazer. Bom, eu sempre gosto de valorizar quem participa aqui junto. Deixa eu só passar rapidamente que a Nízer Fontoura, não sei se conhece, mas mandou aqui a Rasa, Adriana, o Luiz Fernando, que a gente acabou de fazer a pergunta. Tem o Emerson também, deu uma boa noite, que fez uma pergunta. Como funciona a escuta ativa na comunicação? Eu não sei exatamente o que ele considera escuta ativa, mas com certeza para você contar uma boa história, você precisa ser um escutador de histórias. Ou seja, você precisa gostar de ouvir histórias, estar receptivo às histórias, perceber as histórias em todos os lugares. Porque a gente, quando fala muito de comunicação, pensa só em falar. O bom ouvinte é aquele que consegue se nutrir do que ele escuta e ele com certeza vai fazer alguma coisa com isso quando ele for falar. O meu pai falava, tem 2 ouvidos e uma boca. Escuta. Mas deixa eu até fazer uma pergunta, já que a gente tocou aqui na minha história, eu vou aproveitar que tá aqui fazer uma consultoria. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir história, mas eu, às vezes, acho até que eu falo demais aqui no programa, que às vezes eu dou uma interrompida. Mas eu acho que isso é o jeito que eu tô mostrando. Eu falo, se preocupa se eu não falar nada, se eu não tô ouvindo a tua história. O bom ouvidor, é o que interage. Ouvinte é o que interage, ou ele tem que saber ouvir,
Ou, por exemplo, tu como contador de história, gosta de quem interage, ou tu prefere que a pessoa escute e depois fale, ou não tem uma regra pra isso? Até já vou perguntar pra saber aqui, né? Como conduzir melhor. A primeira pergunta. Aí eu ia fazer como ela falasse. Eu acho que aí é o jogo. É exatamente o jogo. É o que a gente estabeleceu. A gente antes, né? O pessoal não estava aqui. Então, assim, a gente antes já estava conversando. Então, a gente estabeleceu que ia ser uma conversa. A gente estava brincando com uma série de coisas. Então, tá dentro do improviso. Para mim, isso aqui tá fluindo. Isso aqui tá ótimo, assim. Pra mim também. Quem me dera, né, que toda conversa Todo dia fosse assim. Não é. E aí, quando não é preciso também saber escutar. Para você poder ver a deixa do outro. Quando você vai entrar... Quando é hora que é melhor se calar e esperar que o outro abra a porta para você. E a gente tem até um exemplo clássico, né? O Faustão, todo mundo fala que o Faustão interrompe todo mundo, ele não deixa falar. Mas, pô, Faustão, como é que tu vai negar que ele é um dos maiores comunicadores, assim, sabe? Daí eu brinco, eu tento ser uma mescla de Faustão com o Jô Soares. O cara é muito prepotente, mas não, de referência. Só, meu? Acho que eu alcancei só no tamanho dos caras. Antes de eu chegar aqui, eu fui na rede social de cada um de vocês para ver que tipo de narrador vocês seriam. Tu foi, tu disse? Fui, claro. E tá batendo com o que tu imaginava? Sim, por quê? Porque eu queria ver mais ou menos como é que eram vocês conversando, né? Então, existe essa possibilidade de, antes da gente ir falar, a gente pesquisar muito bem o lugar que a gente vai falar, quem são as pessoas que a gente vai conversar. Isso, claro, isso ajuda, isso faz parte até do prazer de conversar, não é? Tem encontros que são na escura mesmo, assim. A gente tem meio que umas técnicas diferentes, né? Eu acho, de se preparar os programas. O Fernando é mais... Eu gosto de ver um pouco antes o convidado, aí eu entro nas redes também, dou uma pesquisada ali, Google, alguma coisa. Mas eu não gosto de chegar muito cedo aqui, Fernando de agora. Eu não gosto porque parece que eu gosto de deixar pra esse momento aqui, descobrindo a coisa. E aí quando eu chego muito antes aqui, a gente começa... Eu não consigo ficar quieto, o convidado também quer trocar ideia, então eu fico trocando ideia e falo, putz, mas isso podia ter falado lá. Então, acho que cada um também tem uma técnica. Sim, tem um processo criativo. Isso é muito legal. Deixa eu só seguir aqui, que eu acho que gosto sempre de quem participa. A Patrícia Queiroz com X. Não sei se é Queiroz. Mas ela fala aqui, ó. É muito legal isso aqui, um feedback pra ti. Boa noite, a mentoria da Adriana mudou a minha vida. Eu tinha muito medo de falar em público e eu recomendo muito a mentoria dela. E na sequência ela faz uma pergunta. Tem uma curiosidade sobre como surgiu a demanda das mentorias e como foi a experiência da sua primeira mentoria, Dri. Ela te chama de Dri. Esse livro teve uma pesquisa anterior muito Só um ponto grande. antes. Ela tem medo de falar em público. Ela podia vir aqui, né? Superou mesmo, né? O convite aí, Patrícia. Agora, Patrícia. Agora ao vivo. Gente, somos nós. Antes de escrever esse livro, teve uma pesquisa, né? Muito vasta, muito grande. E eu precisava conhecer as pessoas e precisava conhecer a dificuldade das pessoas justamente para, dentro do livro, colocar como exemplos, como cases. Então, começou porque eu já pensava em escrever sobre isso. E aí eu precisava conhecer profundamente essas várias realidades. E como é que foi a experiência da primeira mentoria? Tu lembra? Tu ficou nervosa? Não, você sabe que é difícil porque eu sou professora. Então, às vezes fica um pouco difícil porque você também é mentora, educadora e é de muitos anos. Do teatro ainda. Isso, é um pouco engraçado. Eu até pensei sobre isso na hora. Fiquei puxando. Mas eu posso dizer o seguinte, é um afeto, né? É uma conexão de afeto muito poderosa. Eu só trabalho realmente nessa conexão. Claro que tem os desencontros, mas o que me move é essa conexão. Mandar um abraço aqui seguindo, então, o pessoal que participou aqui. O Ricardo Testa, glorioso pai do nosso Guilherme Testa, que é um dos nossos produtores aqui. Sempre. Esse ele assiste todos e comenta aqui. Ele é o nosso espectador mais fiel, acho. Aí o Juliermis Messias mandou um parabéns pelo teu trabalho também, Adri. E tem aqui Miss Bunny Oficial. Olá, boa noite. Acredito que toda marca que é forte e consistente tem histórias sinceras e profundas. O Ricardo Tess fez uma pergunta aqui também. Queria saber da Adriana se a história real vende mais ou se daqui a pouco uma história ficcionada, direcionada, é mais efetiva que a real.
Tu comentou ali, tem que ter os momentos de magia, né? Mas essa pergunta é muito boa para a gente falar um pouco sobre vários escritores que colocam na mistura do café com leite do Walter o que é invenção e o que é memória. Porque para você inventar, você tem que ter o repertório. Você não pode inventar uma coisa que você não conhece. Não que você tenha que conhecer tão intimamente, mas que você tenha isso no seu repertório mental. E quando você pensa que está recordando alguma coisa, o Eduardo Galeano gostava de dizer que recordar é passar de novo pelo coração. Então, quando você está recordando, você também pode estar inventando um pouco. O meu irmão recordava que né, tomava injeção de câncer de galinha. Então, a memória e a invenção é um campo muito delicado. Os fatos, né, eles abrem a possibilidade de muitas interpretações. Então, talvez o seu propósito na hora de contar uma história seja uma boa bússola, um bom norteador. Qual é a sua intenção com essa história? O que você quer alcançar? Qual é o seu propósito, seus objetivos, o seu porquê? Para quem? Para quê? Como? Isso pode ser uma boa base para a gente pensar como contar uma história. Agora, essa fronteira, com exceção do Walter, essa fronteira entre memória e invenção, ela é muito, muito tênue e muito complexa. Entendi. É uma pergunta muito legal. Agora, trocando em miúdos, eu sou uma pessoa que procuro ser leal ao meu porquê quando eu conto uma história e bancar a minha história. Eu ia perguntar qual é o teu propósito? Tu falou a pessoa ter propósito. Qual é o propósito da Adri no momento em que tu trabalha com estudantes, como professora, tu dá palestra para inspirar pessoas, tu dá mentoria para direcionar pessoas. E como que tu enxerga essa juventude que está vindo? Ela sabe contar uma boa história? Ela lê uma história? Então... quando a gente fala assim, em geral, juventude, né? Bom, para um bom contador de histórias, ele já ia dizer, mas que juventude, né? Para a gente sair da coisa mais... Do amplo. Do amplo. Uhum. Mas todo mundo tem... Se somos compostos de histórias, todos nós podemos contar histórias. Mas existe estratégia para contar história para vender. Uhum. Existe estratégia para contar uma história que fascina, que impacta, que seduz, tá? Mas, com certeza, todos nós temos possibilidade de ser bons contadores de história. Só que a gente precisa treinar, educar os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, estar receptivo para a vida, para as pessoas, para as relações. E é claro, né, que todos nós, não só os jovens, hoje somos escravos de muita coisa. Não dá para botar só na conta do jovem, né? Aqui tem dois, aí tem um, né? Mas, ao mesmo tempo, muita coisa acontece aqui, muitas relações acontecem. E muita história dá para ser contada por aqui, não dá? Com certeza, a gente escuta o tempo inteiro. A gente lê o tempo inteiro. A gente vive aqui contando histórias. A gente tá falando muito de ler e tal, mas tu gosta dessa... Tu tá nas redes sociais ativas? O vídeo hoje, o Reels, Stories, é um meio para contar uma história? É uma narrativa, uma tecnologia e uma narrativa. E, óbvio que tem ali história, daqui a pouco, teatro é ao cinema, ao livro. Todos são as mesmas estratégias? Não, porque aí os meios, a linguagem... Mas a essência pode ser a mesma e tu vai adaptando nesses meios. É uma história que está sendo contada ali de alguma maneira, mas o meio, a linguagem, os objetivos, os recursos, aí já é de cada área, né? E se tivesse uma folha em branco, qual seria a tua primeira história hoje? Que história tu contaria hoje? Hoje eu estou escrevendo o segundo livro, né? a partir desse. E eu vou com uma coisa curiosa, eu começo a escrever e eu sei que isso não vai ser a primeira linha. Que legal.
e tem vários escritores que falam muito sobre essa questão da escolha do primeiro parágrafo, e tem a ideia de que o primeiro parágrafo de uma folha e o final dessa folha poderia ser cortado e você começar pelo meio. Né? E quando eu estou escrevendo, eu sei que aquilo ali está no início, mas não é o início, porque eu preciso ter mais intimidade com aquilo para dizer, tá bom, então quem é que eu vou convidar primeiro para jantar, vamos dizer assim? É aquele fragmento. Agora eu vou fazer uma analogia. O Dado Schneider teve aqui e um dos comentários dele foi que aos 40 anos tu cria uma casca para poder se expor e contar uma história e as pessoas acreditarem. Tá no meio da história, né? Tá no meio da vida, talvez, né? E ele cria uma casca para... Tu tem bagagem, bagagem, né? para contar uma boa história. E dentro desse teu anos. contexto, tu tira o início e tu tira o fim, porque tu tá no meio, né? Tá vivendo aqui agora, né? Isso. Não, mas quem gosta de história, quem gosta de narrativa, quem gosta de vender, porque a gente está falando muito de storytelling para vender, para fazer dinheiro. Quem gosta de vender precisa gostar de se relacionar. Porque é um jogo que você tá ali. Tá aqui, ó. E a gente está vendendo, não necessariamente nem nada para ganhar dinheiro aqui agora, mas a gente está vendendo a nossa conversa, a gente está vendendo o programa, a gente está vendendo as informações que nós estamos aqui trocando. Ó, o Alípio Fontoura entrou há pouco, ó. Vendeu uma mentoria. Vamos fazer aqui. Ele falou, boa noite, estou assistindo esse podcast, gostei muito da conversa de vocês. Estou interessado em melhorar minha oratória. Como faço para fazer a sua mentoria? Hoje eu vou falar. Infelizmente, a gente está entrando nos últimos 10 minutos, que o papo é muito legal. Estou viajando aqui, tem muita coisa para pensar. Mas já vamos aproveitar a pergunta dele, Adri, divulga para quem quiser te encontrar. Bom, o livro, tá onde te acha, a mentoria. Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro. Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro. Aprenda a contar histórias de modo estratégico para influenciar pessoas e fazer grandes negócios. A gente está em todas as livrarias, né? Editora Gente, em todas as livrarias, na Amazon, tem livro digital também. Lindo. Tem o meu @, Adriana Jorge, no Instagram. Jorge com 2 Gs. Jorge com 2 Gs. Comunicação e storytelling. Tem nas outras redes também. Acho que o Instagram é a coisa mais rápida para falar no direct. Tá ali, então. Procura no Instagram ali. Só pra ser justo aqui com quem participou também, Maria Isabel mandou aqui um belo trabalho, Adriano, parabéns. E Vinícius Alves, nosso parceirão, mandou baita conversa. Então, acho que agora eu li com os comentários, muita gente participando aqui. Muito legal. Um grande abraço para todos que perguntaram, para todos que participaram, para todos que vão assistir depois. Vão ouvir essa Fica uma história, né? Aqui tá, a gente acabou de criar uma história aqui, né? Isso, eu quero dizer, a comida é uma delícia. A bebida é boa, a companhia é boa, então tá ótimo. E para onde vai a Adri daqui para frente? Qual outra história que tu vai seguir Próxima contando? história. Próxima história. Que bonita, que pergunta bonita. Continuar escrevendo, continuar palestrando, continuar comunicando, continuar conhecendo. Isso é demais, gente. Isso o livro faz, isso é do livro. Assim, porque eu conheço muita gente no meu ofício, tá? Em todas as coisas que eu faço. Mas o livro, ele conecta com a intimidade das pessoas. Então, continuar conhecendo pessoas novas, diferentes, com histórias diferentes, em situações diferentes. Esse é o meu grande... É o meu propósito. A minha grande alegria, assim, de viver. Se conectar com novas pessoas e histórias. Com novas pessoas, né? E me colocar no lugar dessas pessoas, coisas que muito provavelmente eu não escolheria, e aí eu vou aprender com aquilo. Eu adoro aprender. Ô, Adri, eu queria também te perguntar, quem estava ouvindo o papo aqui, enfim, se interessou em ouvir histórias e tal, até uma dica, e se é também a mesma resposta, mas... Eu tô no Spotify também. Olha, esqueci de dizer. Spotify? A gente Muito também, importante. viu? A gente consegue lá Comunicando e Andando no Spotify, e Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro no Spotify. Tem história lá? Tem. Eu vou conversando com os leitores. E lá é muito bom, né? O Spotify E eu vou conversar com vocês depois. Queremos. Que honra. Só voltando ali, então, assim, quem é que te inspirou como contador de histórias? E, por exemplo, assim, eu me interessei... Quem que tu indicaria? Tipo, ver o filme ou ler o livro de tal. Porque eu tava pensando aqui, olha, não sei se tu concorda, mas eu acho um cara sensacional contador de histórias. Pra mim, um dos maiores que já existiram, que é o Charles Chaplin.
Sim. Tipo, não é ele, né? Mas enfim, o personagem Charles. Porque ele conta as histórias emotivas sem falar, é o cinema mudo. Eu acho aquilo pra mim sensacional, inspirador. Assim. Não sei se tu concorda, se ele é um contador de histórias. E quem te inspira e quem te indica. Sim. Aí, olha só, aí a gente levaria uma vida, né? E quando eu terminasse Lamento a te informar que a lista... gente tem 6 minutos. Exatamente. Então, olha não só. é o que eu queria cortar, mas é que a gente tem que entregar lá na marca. Então, olha só, não daria pra eu fazer uma lista. São muitos. Quem te inspira, mas eu vou assim? falar de um filme que foi sempre muito marcante Rei Leão. pra mim. Com teu pai do Ah, o Bom. Rei Leão! Porra, Rei Leão. Quem não entendeu, volta lá no começo do papo. Tem que voltar lá no início pra saber. Mas tem um filme que em inglês é Big Fish, O Peixe Grande. Que ele é um filme muito interessante porque ele mistura muita coisa do universo, da magia, da narrativa que emociona e do contador de histórias. E ele tem várias camadas de histórias ali dentro. Então, assim, são milhares de filmes, são milhares de artistas, milhares de contadores de histórias, músicos, eles estão em todos os lugares. Eles estão no dia a dia, eles estão no cotidiano, tem a Dona Maria, tem a... Né? Ok. Mas esse filme, eu acho que é um bom filme. Big Fish. É um filme, Big Fish, Peixe Grande. Acho que é um bom filme, assim, para assistir e pensar sobre o poder de contar histórias que emocionam e conectam. E quem tu indicaria pra se conectar com a gente, pra seguir contando uma história aqui? Aqui, no agora... próximo podcast. Pra estar sentado aí onde tu tá hoje. O Daniel Lucas, que é um clown, é um palhaço. Uau, é um cara incrível. É um gaúcho que tá morando agora, se eu não me engano, em Santa Catarina. E que roda muito, viaja muito, tem muita história. E vocês já falaram de clown comigo e palhaço em outros momentos, em outras situações. Principalmente você, Fernando. Então, eu acho que isso faz parte da continuação dessa história. Tu fez, mano, o curso de clown, é isso? Não fiz, eu procurei, mas foi um pouquinho antes da pandemia. Não, ele ali. já me falou isso. Que a gente, com você, eu tô conhecendo você hoje, mas eu conheci o Fernando em outra ocasião. Então, Daniel Lucas, isso? Daniel Lucas. Tá feito convite pra Daniel, te botei aqui. Mas eles são muito legais. Tranquilo. Conversa boa, você vai gostar. E tem um presente do nosso parceiro. Agora vai ficar melhor ainda. Racha comigo, tá, Daniel? Aqui, ó. Frente aqui até. Uma lembrança do nosso parceiro, Dado Beer. Então, Então tá aqui pra sentar e seguir escrevendo boas histórias, tomando uma... Vamos juntar aqui os dois. Olha aí. Que combinação. Isso aí faz dinheiro. Total. Isso faz muito dinheiro. E constrói relacionamentos e conexões. Ô, Adri, acho que vamos pra derradeira pergunta. A gente falou muito de história aqui e eu queria saber de ti, assim, qual foi a história mais tocante que tu já ouviu até hoje na tua vida? Eu não sei qual seria a mais tocante, sabe? Mas... Uma das mais, então. Ou a que te inspirou. Olha só, o meu filho, hoje, o meu filho, ele tem 14 anos. Mas ele, quando tinha 7 anos, ele escreveu uma carta pro futuro. Ele fez um bilhetinho, assim, então tem a letrinha dele, eu guardei. E ele diz assim: oi, eu sei que você, quando encontrar essa carta, eu não estou mais vivo. Eu estarei morto. Mas eu quero que você saiba que eu fui muito feliz aí, contou uns negocinhos ali. E aquilo me emocionou muito. Porque, tudo bem, é meu filho, mas porque a história é sobre o tempo. E eu acho que as histórias que mais me emocionam são as histórias que contam o tempo. Contam. 1, 2, 3, 4 e contam o tempo. E o tempo, ele é só esse aqui. E é valioso. Já passou. E ele já passou e ele foi esse aqui. Então, acho que as histórias que contam o tempo são sempre as histórias que me emocionam muito. Uau! Hoje Que foi... baita tempo que a gente teve junto. Obrigado pela troca, pela parceria. E acho Muito que a legal. nossa história, ela começou talvez algumas semanas atrás, pra gente estar aqui conectado. E daqui, se Deus quiser, a gente segue contando outras histórias juntos aí na vida, né?
Pra levar o bem e fazer dinheiro. Inspirar pessoas, né? Ari, acho que tenho certeza que não foi só nós dois aqui, a galera que tá aqui no estúdio. Bastante comentário, todo mundo curtiu o papo. Aproveitar que vocês curtiram o papo, já segue o canal, né? Comunicando Andando, segue a Adri lá também nas redes sociais. Vai estar aparecendo aí depois embaixo. Adri, como o Fernando disse, muito obrigado. Acho que foi uma troca maravilhosa. Espero que tenha curtido a experiência também. Obrigada. Desse jeito a gente termina. Conectados, trocando energia e informações. Façam isso na vida de vocês. Se conectem, conheçam o máximo de pessoas, lugares, coisas, experiências. Se não fizer mal pra ninguém, nem pra ti, tá valendo a pena. Acho que é isso, né? E faz a comunicação sempre andar. Exatamente. Vamos em frente. Seguimos. Terça que vem, tamo de novo. A partir das mesmo horário. 20h30. Valeu! Até! Obrigada.